Olá pessoal, tudo bem? Pastor Orlando, estou aqui para mais um encontro, estou aqui para mais uma reflexão dos Salmos em 40 dias e eu quero agradecer a sua presença, a sua companhia, de tantos vídeos que você podia estar assistindo, de tantas oportunidades que você podia fazer uso desse tempo, você resolveu parar para escutar um pouco Deus falar com você por meio dessa meditação. Que privilégio, que honra ter a sua companhia neste momento. E minha responsabilidade é fazer com que você, de fato, possa, ao final desse vídeo, dizer: valeu a pena esses momentos, estes 5, 10 minutos dedicados na meditação da palavra de Deus, ouvindo Deus falar comigo. Hoje eu quero conversar com você sobre a adoração de joelhos. Nesta reflexão hoje do dia 16 de julho, nossa proposta de leitura vai do Salmo de número 99 ao Salmo de número 106. E eu separei um texto do Salmo 99, versículo de número 5, quando o salmista declara: exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, Ele é santo. A pergunta que eu faço inicialmente para você: por que orar? Por que adorar a Deus de joelhos? De que maneira isto tem a ver com a sinceridade e a verdade da adoração que nós apresentamos diante de Deus? Qual a diferença entre adorar ao Senhor prostrado diante dele e a adoração que possamos fazer diante do Senhor, por exemplo, numa postura de pé, ou sentados, ou de qualquer outra maneira? É importante que você e eu saibamos que, quando há essa proposta, existe uma expectativa de Deus de que as nossas ações elas sejam coerentes com aquilo que nós declaramos com os nossos lábios. A adoração precisa ter este equilíbrio entre o que cremos, o que professamos com a nossa boca e o que de fato faz parte da nossa vida. E nada melhor do que a nossa postura diante de Deus enquanto adoramos para declarar o que pensamos e o que esta postura evidencia sobre a nossa adoração. No caso do salmista, há 3 verdades, há 3 declarações, há 3 evidências muito claras dessa postura adotada pelo salmista enquanto adora ao Senhor, da postura de adorar ao Senhor de joelhos. Em primeiro lugar, essa postura de joelhos vai evidenciar a superioridade, a supremacia de Deus. Perceba no texto quando ele diz: exaltem ao Senhor, o nosso Deus. Por 2 oportunidades, só no início do versículo, o salmista declara de que ele está diante do Deus Altíssimo, do único e verdadeiro Deus. Estar de joelhos adorando ao Senhor quer dizer que a nossa postura evidencia que nós estamos diante de alguém que é incomparável, inigualável, de que Deus não é semelhante a qualquer outra pessoa com quem nós nos relacionamos e por isso deve exigir de nós uma postura diferenciada da que nós temos com as outras e demais relações. Veja, você não se prostra diante do seu pai, da sua mãe, do seu chefe do trabalho, do seu professor, mas se prostra diante de Deus como quem diz: eu estou diante de alguém que é diferente de todos os outros com os quais eu me relaciono, e esta postura diz isso. Deus é supremo, Deus é único, Deus é incomparável, e quando adoramos a Deus de joelhos, nós estamos declarando isso. Mas essa postura também evidencia a nossa atitude de submissão e sujeição a Deus. Veja, o texto diz: Ele é nosso Senhor, exaltai o Senhor. E precisa ficar claro na nossa postura que a adoração é uma relação de alguém que está sujeito à vontade divina, ao sentimento divino. Veja, Jesus orou de joelhos, Paulo se ajoelhou diante do Senhor, João se prostra diante de Deus, os 24 anciãos de Apocalipse prostram-se diante do Senhor, como quem diz, reconhecendo não só a supremacia, mas a soberania de Deus na vida de quem o adora.
Deus está lhe convidando para que haja uma coerência entre o que você declara com os seus lábios e a maneira como você se porta, principalmente diante de Deus. E saiba de uma coisa, não há nada melhor do que adorar ao Senhor de joelhos, porque Ele sabe e Ele sente por nossas palavras e nossas ações de que nós estamos sujeitos a Ele, de que é melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a nossa própria vontade. Mas, curiosamente, a nossa adoração de joelho também mostra e evidencia a nossa completa reverência à santidade de Deus. Veja, o texto vai dizer: exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se diante dele, pois ele é santo. Declarar que Deus é santo é algo que faz parte da nossa adoração, mas evidenciar isto por meio da nossa atitude também precisa ser evidenciado. Quando eu trato sobre esta questão, eu me lembro sempre da primeira oportunidade quando Moisés viu claramente a ação de Deus e a presença de Deus na sua vida, quando a sarça pegou fogo. Naquele momento, a primeira ordem que ele escuta da parte de Deus é: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Numa análise rápida, alguém pode pensar que a preocupação de Deus era o Moisés descalço, no sentido de evidenciar-se simplesmente mostrando respeito diante de Deus, mas é mais do que isso. Na verdade, as pessoas que não tinham sequer um par de sandálias eram os escravos, eram aqueles que estavam debaixo de uma autoridade, de um senhorio, mas comumente se tirava as sandálias ou para deitar ou para se ajoelhar, não permanecendo de pé. E é curioso quando a santidade de Deus requer de nós uma postura que não fale só da nossa sujeição à autoridade de Deus, mas que a gente reconheça também a santidade e o caráter santo do Senhor. Meu desejo nesta reflexão é que você possa, diante de uma cultura de pessoas que não têm a prática de orar de joelhos, de adorar a Deus de joelhos, que você possa fazer da sua postura enquanto adora ao Senhor um eco daquilo que a sua voz diz, um eco daquilo que o seu instrumento declara, de que Deus é santo, de que Ele é Senhor, de que Ele é único na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Que hoje Deus te dê a oportunidade de adorar ao Senhor de joelhos, de declarar palavras de amor ao Senhor, numa postura que de fato possa dizer: quem manda na minha vida é o Senhor. Eu estou sujeito à autoridade divina. Deus é santo e importa que Ele seja adorado em atitude de santidade. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e obrigado por estar comigo até neste momento.